Olá! O RDTV iniciou uma série de entrevistas com os candidatos a prefeitos de Cuiabá e também das principais cidades do interior do estado. Hoje, iremos para a quarta entrevista. Diante do exíguo tempo para as campanhas eleitorais até o primeiro turno das eleições 2016, que será no dia 2 de outubro, estipulamos regras simples, claras e com isenção para facilitar o acesso deste importante meio de comunicação, a internet, aos candidatos. As entrevistas foram marcadas conforme a disponibilidade de agenda de cada um e serão exibidas na ordem em que forem gravadas. Nossa intenção é abrir mais um espaço privilegiado para que sejam apresentadas propostas para a sociedade viver melhor em sua cidade e para o fortalecimento da democracia. Todos terão 20 minutos de tempo e esperamos que utilizem esta oportunidade com ética e moralidade, sem ofensas e ataques a outros. Abordaremos temas como educação, saúde, saneamento básico, meio ambiente, trânsito e infraestrutura, cuja ordem foi sorteada pouco antes da entrevista. Todos os dias estamos reforçando estas regras, este texto, para que cada candidato presente aqui no RDTV tenha consciência de que este espaço é um espaço importante e apresente as suas ideias, as suas propostas. Hoje, a candidata Séries Slessarenko, do PRB, será a nossa entrevistada. Antes dos temas, nós vamos falar de estratégia de campanha. Então, candidata, antes de iniciarmos os temas, a senhora pode iniciar com a sua estratégia e o seu tempo começa a ser contado agora. Bom dia a todos e a todas, senhores telespectadores e as senhoras telespectadoras. Eu diria, Lídice, que essa campanha ela vai estar moldada num tripé, que a população quer saber e ver e entender. E é por aí que nós temos que fazer a campanha, que é a questão da ética, de recursos, poucos recursos e propostas. Ética, você sabe, ética não se compra, não se toma emprestado, não se aluga. Ética se tem ou não se tem. E aí cada candidato vai se apresentar com a sua história. Né? Quer dizer, por exemplo, meu nome não consta em nenhum processo de inquérito da história, nunca tive uma denúncia do Ministério Público e ainda sou autora da Lei da Delação Premiada, que é a Lei 12.850, que é o respaldo que o Sérgio Moro está tendo para trabalhar essa questão da corrupção, felizmente, que está sendo banida, espero que seja banido, da história do Brasil. O segundo ponto é pouco dinheiro, com pouco dinheiro fazer muito, porque agora não tem mais contribuição do empresariado, então o dinheiro realmente é muito pouco e nós temos que fazer a campanha diferenciada, sem grana praticamente, com pouquíssimo, ir até onde o povo está. Ontem mesmo eu fiz 3 reuniões à noite em bairros, né, uma em cada bairro, onde a gente vai conversando com as pessoas, né, fazendo pequenas reuniões. E o terceiro é apresentar propostas, que é pelas propostas que as pessoas vão poder definir realmente em quem vão votar. Então vamos às suas propostas. O primeiro tema sorteado para hoje é saúde. O que a senhora pretende fazer nessa área? Eu pretendo cuidar de gente, porque a saúde vai muito mal. Não adianta dizer que a saúde está bem, que tudo está bem, que está sendo construído um grande pronto-socorro, maravilha, vou terminar o pronto-socorro sim, mas precisa muito mais. As pessoas continuam desesperadas, chorando na porta do pronto-socorro, pedindo, pelo amor de Deus, uma vaga em UTI. Quer dizer, um sofrimento muito grande ainda. Nós temos que cuidar de gente. Tem que construir pronto-socorro? Tem. E tão logo termine o pronto-socorro novo, nós vamos mudar toda a estrutura, óbvio, do pronto-socorro antigo, desse velho que ainda está atendendo as pessoas. E lá nós vamos construir, porque Mato Grosso é o único estado no Brasil que não tem um hospital materno-infantil. E lá no pronto-socorro antigo, onde é o antigo hoje, nós vamos fazer uma belíssima reforma para transformar no hospital materno-infantil de Mato Grosso, que é o único estado que não tem. Por quê? Porque as mulheres precisam. A hora de cuidar seus filhos, que os seus filhos estão doentes, elas não podem ficar nas filas esperando consulta médica, esperando uma vaga num leito, esperando uma vaga na UTI. É situação desesperadora. E sabe por quê? Que nunca
tivemos nem discussão de um hospital materno-infantil, porque a gente nunca teve uma mulher prefeita, e mulher sabe onde aperta o sapato na hora que o seu filho está doente. Mais do que ninguém, ela sabe, e vai ser materno-infantil. Isto aí é um compromisso de Célia Cessarenko, prefeita de Cuiabá. E a saúde, ela é um leque sistêmico muito maior. Ela não atende só aquela criança que veio com pneumonia, aquele adulto que veio com problema cardiológico, que veio com qualquer problema. Ela é muito mais do que isso, e nós vamos atacar os outros pontos. O trânsito, 70% dos pacientes que precisam de tratamento de risco mais complexo, vem de onde? Vem de acidentes de trânsito. Nós vamos cuidar do trânsito para reduzir mesmo, de preferência chegar quase zero, os pacientes provenientes do trânsito. Não só porque vai reduzir o gasto na saúde, mas principalmente porque vai reduzir o sofrimento das pessoas e de seus familiares. Quer dizer, o trânsito, temos que cuidar do trânsito para ter saúde, temos que cuidar do saneamento básico. Saneamento está correndo na porta do meu prédio hoje, que eu moro ali perto da Sorella, na Praça Popular, né? Nós temos que cuidar da água. A água tem que ser de boa qualidade e na quantidade necessária. E acabe, saiba, que o dia que eu assumir a prefeitura, eleita, assumir a prefeitura, acabe tem que estar cumprido o seu contrato, o seu acordo de botar água em todas as residências de Cuiabá. Se isso tiver feito, tudo bem. Se não tiver feito, 3 abraços cabe. Nós vamos resgatar para o município a água, porque se a CAB consegue cumprir de determinada forma, mais ou menos essa questão da água de qualidade nas casas que ela está conseguindo colocar, e o lucro que ela tem, com o lucro que ela tem, nós vamos ter também do consumidor que vai pagar suas contas, e nós vamos ampliar, né, o atingir a água em todas as residências. Quer dizer, água, saneamento básico, lixo, cuidar do lixo com a seriedade devida é saúde também. Droga, porque a droga realmente, ela não só destrói a pessoa e ela passa a ter necessidade de saúde, como provoca violência muitas vezes e traz mais e mais problemas de saúde. Eu não sei se eu estou me explicando corretamente, mas é um leque sistêmico a questão da saúde. São aqueles doentes provenientes da saúde, das questões de doenças, vamos dizer assim, normais, entre aspas, mas tem aí saúde, a questão da droga, a questão da água, a questão do saneamento básico, a questão do trânsito, fundamentalmente. Bom, o segundo tema que foi sorteado é o meio ambiente, também que está bastante relacionado aí, mas existem em Cuiabá problemas muito sérios, né, principalmente invasões de áreas de preservação. O que a senhora pretende atuar? O meio ambiente, eu diria que ele permeia, e ele deve permear todas as questões. O meio ambiente permeia tudo, né, porque a preservação do meio ambiente é primordial em todos os setores. E aí passa muito a educação. A educação, as pessoas têm que entender que se destruir o meio ambiente, ela está destruindo a sua própria vida. Porque se existem ocupações em áreas proibidas, essas ocupações não podem existir, mas as pessoas precisam ter um espaço para elas ocuparem. Elas estão ocupando por quê? Para fazer a sua casa, para morar? Então tem que ter projetos de moradia para que ela não vá para lá, porque lá não pode ir na área, lá que eu falo na área preservada, né? Agora, de meio ambiente, realmente nós temos que entrar num projeto de economia verde, né? Essa questão eu entendo razoável, eu acho que ela é bem mais profunda. A gente tem que discutir não só aprofundando, como fazendo acontecer, com que as pessoas se sensibilizem e saibam que ou você protege o meio ambiente ou ele se vira contra você, porque a natureza não perdoa. Se ela for machucada, se ela for atacada, ela contra-ataca e aí ela pode ser violenta. Então nós temos que, o meio ambiente tem que permear tudo, e aí é uma discussão que vai passar pela economia verde. Próximo tema é infraestrutura. Dentro dessa questão de infraestrutura, o que a senhora pretende fazer, por exemplo, quanto aos bairros mais afastados de Cuiabá, que penam por falta de asfalto, por falta ainda da infraestrutura básica? Olha, eu tive uma reunião, acho que foi sexta-feira da semana passada, num bairro bem distante do centro, e um senhor pegou e falou assim, me chamando de senadora, né? Ele falou: senadora, por que a senhora acha, por que a gente não tem condições de infraestrutura? Está aqui, não temos saneamento básico,
o esgoto correndo a céu aberto, não temos asfalto, não temos uma praça, não temos uma organização assim para os jovens, para lazer dos jovens, etc. Não temos nada. Será porque a gente não tem dinheiro para investir nos candidatos nas eleições? Eu falei para ele, eu acho que o senhor já está respondendo a pergunta, pode ser isso também, entendeu? Porque lá mais para o centro, onde as pessoas têm mais recursos, as coisas acontecem. Eu falei, as coisas acontecem no centro, ou mais para o centro, e precisam continuar acontecendo, porque todos precisam de políticas públicas, mas elas têm que ser também levadas dentro de um contexto de organização, por proximidade de bairros, para que se faça determinada infraestrutura, especialmente, não só, mas também, não só essa estrutura de asfalto, porque o asfalto também, sem saneamento básico, para mim, é casca de ovo em cima do rio de imundícies, vamos dizer assim, entendeu? Então também não tem lá esse valor. Mas nós precisamos, além dessa infraestrutura mínima, né, que a questão de obras, ela permeia, do meu ponto de vista, todas as secretarias. Tá? Nós temos uma secretaria de obras, mas ela tem que permear com suas obras todas as secretarias. Quer dizer, na educação precisa isso, ela tem que estar lá. Quem vai definir as obras são as específicas, as secretarias específicas, né? E essa parte da juventude. Essa parte da juventude, para mim, é uma das principais que nós temos que cuidar. A nossa juventude, ela tem que ter expectativa de vida. Os nossos filhos têm que saber que eles têm condições de se preparar para constituir uma família, para ser felizes no futuro, né? Eles não podem pensar que o futuro é do jovem. Não, o futuro do jovem não tem que ser futuro, tem que ser presente. E esse presente tem que ele saber. O presente é ele saber que a família dele tem trabalho, que a família dele tem moradia, que a família dele tem condições de saúde pública, porque a função do poder público é realmente viabilizar políticas públicas para quem precisa de políticas públicas. Porque tem muitas pessoas que não precisam de políticas públicas, não é que não precisam tanto. Então você tem que organizar a sociedade pensando fundamentalmente também nos jovens. Porque se o jovem não tiver expectativa de vida, não pensar que ele tem que se preparar, não ter estímulo para se preparar, o estímulo para se preparar não é só mãe e pai e alguém alugando que você precisa estudar isso e aquilo. Ele precisa perceber na sociedade que a sociedade, como está organizada, tem condições de ele viver bem na sociedade. E aí ele vai se preparar e vai viver bem, vai ser feliz e vai ter futuro, e nós também teremos futuro. Por isso precisamos cuidar de gente, seja criança, creche. Como é que estão as mulheres levantando de madrugada para ir para a porta das creches para pegar uma vaga para suas crianças? Foi-se o tempo que creche era algo só para a mãe poder trabalhar. Não é que é só, isso já é bastante, mas era para isso. Tem que ter creche para a mãe trabalhar, mas ela que deixa com o vizinho, ela que faz qualquer coisa, não estavam ligando muito para tal da creche. Creche é muito mais do que isso. Creche é obrigação hoje, está na lei. Tem que ter creche. Quem não fizer creche está com dívida na lei. A autoridade que não fizer creche está com dívida na lei, porque está sabido, constatado cientificamente que o desenvolvimento, que o processo de conhecimento do ser humano, ele se desenvolve do 0 aos 3 anos. Então a criança tem que estar lá, sim. E daqui a pouco, se for preciso, até com acompanhamento em casa, para que esse desenvolvimento do processo cognitivo, do processo de conhecimento, se dê realmente como tem que se dar para melhorar, inclusive, o potencial de entendimento da sociedade, das próprias crianças dali para frente, entendeu? Então, creche é fundamental, é necessário, e tem que acabar com essa história de mãe desesperada para conseguir um lugar na creche, porque é um processo, inclusive, de mudança de mentalidade, entendeu? Porque nós temos uma mentalidade muito no ter. Eu quero ter. Não interessa se eu tenho que fazer alguém de escada, se eu tenho que maltratar alguém, se eu tenho que explorar alguém. Para eu ter. Eu tenho que mudar, tem que ter, claro, para ter uma vida digna, mas eu tenho que ser solidário, ser generoso, ser fraterno, gostar de gente, estar no meio de gente para sentir qual que é o seu problema, qual que é a sua dor, para aliviar.
E nós, como mulher, na prefeitura de Cuiabá, com certeza, sou mãe de 4 filhos, vó de 6 netos, eu tenho muita consciência do que é a necessidade de cuidar de pessoas. E é isso que eu vou fazer na prefeitura, vou cuidar de gente. Candidata, o próximo tema, a senhora inclusive já citou a necessidade, a importância, o trânsito, nós já temos 12 minutos de entrevista. Como que a senhora pretende melhorar o trânsito, por exemplo, como a senhora disse, né, para que melhore a saúde, está tudo interligado, o que a senhora pretende fazer objetivamente no trânsito? Bom, a gente pode começar dizendo que o transporte coletivo é um caos. É um caos. O sofrimento da população dói na gente se a gente passar algumas horinhas às voltas com o trânsito de Cuiabá, né? Que isso aí, com o transporte coletivo de Cuiabá, que é uma parte dentro do trânsito, né? Quer dizer, temos que melhorar, ele tem que melhorar, ele precisa ser diferenciado, entendeu? Nós sabemos que os ônibus têm que ter, na média, um desenvolvimento de 22 km por hora. Mas se ele chegar a desenvolver 14 km por hora, já vai melhorar muito, e o nosso estudo é nessa linha, né? Só que hoje, sabe quanto que ele faz por hora? 8 km por hora. Quer dizer, não anda. Um sofrimento, um calor danado, o ônibus não anda, o ônibus quebra, o ônibus atrasa, o ônibus não tem faixas próprias, entendeu? Então, aí já é bem mais complexa a coisa, mas o nosso estudo da mobilidade em Cuiabá é um dos mais primorosos. Realmente nós estamos pegando das ciclovias, pensando nas ciclovias, nas faixas especiais para ônibus, e essas faixas especiais serão liberadas para ônibus, para motos, para bicicletas e para táxis, né? Quer dizer, serão faixas especiais para tal. Então isso aí é uma coisa importante. Vamos trabalhar junto, espero trabalhar junto com o governo do estado, no sentido de um esforço não de dinheiro, porque o município não é competência dele terminar o VLT, é do governo do estado, mas para um esforço conjunto, de força até política da capital, para que esse VLT seja terminado, porque nós não podemos deixar mais de 1 bilhão de dinheiro nosso enterrado para nada. Então vamos terminar esse VLT. Ele não é o ideal, ele não devia estar acontecendo, mas já que está do jeito que está, tem que ser terminado. E já temos a previsão de 4 pontos ou centros de BRT saindo do VLT, porque o VLT é apenas uma coluna, né? Quase como um T mesmo, né? E precisamos o BRT, porque o BRT é para sair, porque as pessoas não vivem e não trabalham e não moram só na beira, como a gente diz, do VLT. Elas saem dali. Então teremos 4 centros de BRT, que é muito simples, barato, é só mesmo uma reformatação das próprias ruas, né, ajeitando os quebra-molas, o inteligente, como é, o semáforo inteligente, né? Esse é extremamente importante também para melhorar o fluxo do trânsito, tem que melhorar. E o nosso vice, né, o Fabiano Martinelli, ele é um expert nessa área. Temos também um candidato a vereador, mais especificamente, que entende muito dessa área. Então a gente está com um belo projeto para que flua realmente o trânsito e que automaticamente vai melhorar, né, o transporte coletivo na capital. A senhora também citou saneamento básico, que vai ser o próximo tema. Existem muitos bairros em que as pessoas moram praticamente à beira do esgoto. Nós temos pouco menos de 5 minutos de entrevista. O que a senhora pretende fazer? Olha, eu vi ontem numa reunião no bairro... Bom, eu fui a 3 bairros, agora não estou lembrando ontem à noite no qual foi. Mas num dos bairros que eu estive ontem à noite, foram botar uma capa de asfalto lá para dizer que tinha asfalto, e os moradores não deixaram fazer, porque eles queriam o esgoto primeiro. Porque se não faz o esgoto, o que vai adiantar? O esgoto está correndo ali na frente. Eu moro na Sírio-Libanesa, muito próximo da Praça Popular, né? Em que muita gente frequenta, etc. e tal, e o esgoto corre solto a céu aberto por ali. Quer dizer, tem que cuidar desse esgoto antigo, isso é uma coisa, mas fundamentalmente, onde for fazer asfalto, tem que fazer primeiro o esgoto.
O resto é tapeação, é enrolação, porque a saúde das pessoas vai estar comprometida, entendeu? Se não fizer o esgoto. E esgoto é doença. Esgoto não é saúde. Esgoto é um dos grandes contribuintes para a doença. Temos apenas 2 minutos para o encerramento, ainda faltou o tema educação. Se a senhora quiser, dentro desse tempo, falar sobre educação e já fazer as suas considerações finais. Tente, né? Fique à vontade. Bom, educação, eu fui secretária de Estado, eu fui secretária do município de Cuiabá por 1 ano de educação, há bastante tempo atrás, e também 1 ano e 3 meses secretária de Estado. A eleição de diretor, quer dizer, eu vou citar isso por causa do processo democrático. Eleição de diretor começou em Mato Grosso conosco, Conselho Deliberativo conosco, descentralização dos recursos conosco e hora atividade também começou conosco. E continua até hoje, claro que certamente muito mais aperfeiçoado. Então a gente sabe fazer gestão sim, em todos os setores, mas na educação a gente já deu provas disso. Então tem toda uma discussão hoje de aluno que sai da escola sem saber, que não reprova, etc. e tal. Aluno com Série Cessarenko, prefeita da capital, aluno não vai sair da escola sem saber. Ele tem que sair sabendo, aprendendo. Ele tem que passar de ciclo ou do que for decidido, aprendendo para disputar de igual para igual com aquele que vem da escola particular. Para isso precisa preparo dos profissionais da educação, condições dignas de trabalho, que entra salário e outras coisas mais. E eu sei que isso é possível porque eu já fui secretária de educação. Essa discussão toda de escola que passa alunos sem ter condições de ter passado de ano, etc., isso aí vai ser discutido numa grande conferência municipal de educação, onde as partes interessadas estarão presentes e estarão dizendo o que está aí está bom, precisa modificar isso e isso para ficar ótimo, vai ser isso que eles decidirem. Se eles decidirem não, o que está aí não está bom, tem que mudar o sistema, vamos mudar o sistema, porque é quem faz acontecer é que sabe. Já diz a música, quem sabe faz a hora e faz acontecer da forma correta. E eu tenho um espírito democrático introjetado dentro de mim. Tem que ouvir as partes interessadas em qualquer setor para que as coisas aconteçam realmente como deve acontecer e que é o melhor para a sociedade. Seu tempo encerrou, candidata. Muito obrigada. Hoje, então, entrevistamos a candidata a prefeita de Cuiabá, Séries Cessarenko, do PRB. Esta entrevista ficará em destaque no espaço do RDTV do site RD News até amanhã, quando será substituída por outro candidato ou outro entrevistado. Porém, ficará à disposição também no link do RDTV no site e no canal do YouTube RD News. Nós esperamos você até amanhã.